Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os meus seguidores, amigos, irmãos, familiares. Desejo que vocês tenham um dia de paz, todos os dias sejam abençoados com a sabedoria, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Os vídeos que nós publicamos para a glória de Deus. É Ele quem escreveu a palavra, embora tenha sido por intermédio de homens escolhido por Ele mesmo. É Ele quem nos instrui e é Ele quem nos mostra a realidade que vivemos neste mundo, quem realmente somos, quem Ele é e qual é o destino final de cada um, salvo ou pré-ordenado. Nós vamos continuar com um estudo no Evangelho segundo João, e hoje, capítulo 3, seria dos versos 1 a 15, nós temos Nicodemos, Jesus e o novo nascimento. Se você tem prazer em partilhar a palavra de Deus, você pode se inscrever no meu canal, pode compartilhar, comentar, divulgar. Esteja à vontade. Neste capítulo, inicia com a visita de Nicodemos a Jesus e o relato que Jesus faz de si mesmo a respeito de sua missão. No versículo 1, nós temos aí: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um homem entre os fariseus. Uma expressão normalmente usada, é provável que estas palavras esteja ligada com o final do capítulo 1, uma palavra que ressalta o conhecimento que Jesus tinha do ser humano. Nicodemos, este nome significa vitorioso do povo, ou governador do povo. A expressão a seguir descreve o predicado do sujeito, um dos principais entre os judeus. Fazia parte do Sinédrio, que ditava a lei e aplicava correções, punições aos transgressores. O importante é que, por fazer parte de uma corte corrompida e que corrompia a lei espiritual, ele procura falar com Jesus, porém às ocultas. Demonstra que o receio de ser discriminado pelo Sinédrio. Porém, podemos, a partir do versículo seguinte, perceber que Nicodemos tinha muitas dúvidas a respeito de Jesus e de doutrinas. No versículo 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Este de noite foi ter com Jesus, de noite, furtivamente. Já citamos, ele era um membro importante do Sinédrio. Talvez em suas dúvidas não queria que fosse observado o seu diálogo com Jesus, pois o Sinédrio era amplamente contra Jesus e estavam dispostos a qualquer preço condená-lo. Não importava para o Sinédrio a veracidade sobre a pessoa de Jesus, nem se ele era realmente o Messias prometido. O importante era o status dele, do Sinédrio como um todo, e o poder que eles detinham na mão sobre o povo. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Sabemos, é uma afirmação que já tinha conhecimento que Jesus não era um enganador, como muitos afirmam até os dias de hoje. Não era um simples filósofo, também afirmações atuais. Não era um revolucionário, como também alguns afirmam para negar
Deus e, consequentemente, Cristo. A afirmação é: conhecia que Jesus era mestre. Isto evidencia a veracidade e autoridade de Jesus como mestre. Porém, na sequência, Nicodemos está convicto de que Jesus não era simplesmente um mestre. Ele era vindo da parte de Deus. Uma afirmação contundente, pois qualquer simples ser humano se ofanira de ser chamado assim. Jesus é a essência da humildade, embora seja o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei de todo o universo. E Nicodemos continua: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Ninguém pode fazer. Uma convicção que as ações de Jesus estavam acima da possibilidade do ser humano. Era algo extraordinário, totalmente fora do alcance para qualquer criatura humana. Os sinais eram sobremaneira divinos. Já observamos nas bodas de Caná, no capítulo anterior, a água transformada em vinho, a purificação do templo, quando o próprio Sinédrio ditava as leis e consentia com toda a irreverência na celebração da Páscoa e a consequente profanação do templo. Se Deus não estiver com ele, estiver o reconhecimento de que Jesus estava com Deus, né? Dando a compreender que Deus estava em Jesus e que agia por meio de Jesus. Caso contrário, jamais a água teria sido transformada em vinho. E jamais reconheceria a idolatria do lugar de adoração e reverência quanto à Páscoa e à purificação do templo. Os sinais e atos de Jesus evidenciavam não ser apenas uma criatura humana como todas as demais. Inclusive os personagens do Sinédrio. Para Nicodemos já estava claro que Jesus era especial entre o povo judeu, o povo de Deus. Um breve comentário. Nós tínhamos a início planejado ir até o verso 15, porém percebi que o vídeo ficaria muito longo, muito mesmo. Orando a Deus, me veio à mente separar em duas partes, embora a segunda ainda fique um pouco longa. A primeira, o encontro de Nicodemos com Jesus, de versos 1 e 2. Depois dos versos 3 a 9, o novo nascimento. 3 a 15, melhor dizendo. Que é o fundamento principal da salvação. O novo nascimento. O fundamento principal da salvação. Nesses dois versículos, porém, temos Nicodemos fazendo afirmações sobre Jesus que são reais e verdadeiras. Contudo, não sabemos quais eram as reais intenções dele, desde que ele era um dos membros importantes do Sinédrio. O importante é que nesse diálogo, Jesus mostra-lhe a realidade do novo nascimento, que vamos falar a seguir. Ou seja, a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem criado em Cristo Jesus para a salvação eterna e o tornar uma nova criatura, deixar de ser apenas aquela criatura originária de Adão para ser adotado por meio de Cristo como Filho de Deus. Uma geração que o homem não tem como realizar sobre si mesmo, a não ser que o próprio Deus o gere. Pode-se confrontar isso em João 1,13, 6, 44 e tendo outros textos mais. Alguns pregam: você precisa nascer de novo. Aceite a Jesus para que isso aconteça. Já ouvi demais isso, de pregadores em todas as denominações.
especialmente dos arminianos. Como se a geração dependesse das próprias forças do homem. A mesma coisa que ela não existir, mas ela deseja nascer. Então vem uma criança nova no ventre de uma mãe. É um absurdo. Não vem das obras. Efésios 2, 8 e 9 diz, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A pergunta que fica para você, que está na igreja e entende que se converteu, você se converteu, que os méritos da salvação estão em você mesmo, segundo a Bíblia. Estás falando a verdade, né? Mas é realmente a verdade, segundo a Bíblia? Você pensa que, para você que não está na igreja, mas está ouvindo este esclarecimento agora, se o Espírito Santo está falando ao seu coração neste instante, e ele está te chamando ao arrependimento de ser pecador, pecador consumado, para uma nova realidade espiritual e eterna. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.